Olá, meus amigos! Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 3, continuando então a falar das formas especiais de pagamento. E hoje então vamos dar aí início a falar aí sobre a novação. Afinal, do que se trata novação? Novação é a forma especial de pagamento em que há uma criação de uma nova obrigação em substituição da obrigação anterior para que esta seja extinta. Ou seja, na novação, então, eu extingo a obrigação anterior, crio uma nova que irá substituir essa obrigação originária. E como há então a extinção da obrigação anterior, há então uma forma especial de pagamento. E a partir então desse conceito que eu passei aí para vocês, nós podemos extrair então três elementos para a novação: a existência de uma obrigação que será extinta, a criação de uma nova obrigação, e esta nova obrigação tem que ser aí substancialmente diferente da obrigação anterior, e já falamos disso. E o terceiro elemento é que haja o animus novandi, ou seja, o ânimo de novar, ou seja, a vontade das partes, né, explícita aí, ou então até mesmo tácita, mas inequívoca, de haver essa substituição da obrigação anterior, para que então haja a extinção da anterior e a criação da obrigação nova. E veja, esse ânimo de inovar, portanto, ele é extremamente importante, porque mostra que a nova obrigação não é continuação da obrigação anterior, não é somente uma reformulação da obrigação anterior, que poderia aí talvez se confundir com uma dação em pagamento, poderia se confundir, já veremos esses casos também, com cessão de crédito, assunção de dívida e assim vai. Na verdade, estamos falando então do desaparecimento dessa obrigação anterior para a criação de uma nova. E por que então deve ser substancialmente diferente? Porque veja só, essa diferença substancial é o que vai demonstrar que o ânimo de inovar está extremamente presente, que então há uma nova obrigação de fato e não continuidade. Veja, se eu pegar uma obrigação que eu já tinha e simplesmente eu parcelo o valor do pagamento, se eu então coloco uma condição um pouco diferente no pagamento, não me parece que está tendo uma diferença aí substancial na obrigação. Não me parece que está sendo evidenciado aí um ânimo de inovar, mas que está simplesmente fazendo um aditivo, fazendo aí então uma alteração na obrigação anterior e que ela persiste, não formando, portanto, uma forma especial de pagamento. Então, três elementos: a obrigação original, uma nova obrigação, diferente substancialmente, e o ânimo de novar. Bom, veja aí, inclusive, a importância desse ânimo de novar no artigo 361 do Código Civil. Olha só. Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Ou seja, você está simplesmente adicionando novos elementos aí, fazendo uma modificação naquilo que havia sido pactuado anteriormente entre as partes. E agora, então, para explicar a novação, precisamos, e as modalidades de novação, precisamos ver as espécies de novação que são admitidas no nosso ordenamento jurídico. Olha aí na sua tela, então. Nós temos a novação objetiva, também chamada de novação real. Temos a novação subjetiva, também chamada de novação pessoal, que vai aí se desdobrar em novação subjetiva ativa, novação subjetiva passiva, nas suas espécies por delegação e por expromissão, e a novação subjetiva mista. Além de termos também a novação
mista, também chamada de novação complexa. O que é cada uma dessas hipóteses? Veja só, simples e fácil aqui inicialmente, daí já vamos desdobrar para entender cada uma delas. Novação objetiva, eu estou falando aqui na alteração do objeto. Ou seja, a obrigação, ela sofre novação tendo as mesmas partes, mas a alteração é no seu objeto, né? Então, veja, a relação obrigacional, ela só tem essa mudança aí porque há uma nova dívida aí contraída pelo devedor perante o seu credor, tá? Mas devedor e credor continuam os mesmos. Por outro lado, novação subjetiva, a alteração dos sujeitos. Novação subjetiva ativa, há uma alteração do credor. Na passiva, do devedor. E na mista, tanto do credor quanto do devedor. E na novação mista ou complexa, nós temos alteração tanto no aspecto objetivo quanto subjetivo. Ou seja, há uma nova dívida e há uma modificação de credores ou devedores aí no caso, tá bom? Muito bem, vamos então ver primeiro a novação aí objetiva, que está no artigo 360, inciso 1º, né? Vamos ver como é que ela está então lá no Código Civil para poder desenvolver um pouco as suas ideias. Olha só aí na sua tela. Então, olha aí, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, tá? Então veja, aqui eu tenho o credor e o devedor, eles então acordando de extinguir a dívida original e criar uma nova. Então veja, ao invés agora de eu ter uma dívida em dinheiro, em pecúnia, por exemplo, agora eu tenho uma dívida de entrega de um determinado bem, então de uma coisa qualquer. Então, por exemplo, um celular ao invés de dinheiro. Veja, aqui eu tive uma novação objetiva, uma novação real. Por quê? Credor e devedor se mantiveram, mudei somente aí a dívida havida entre eles, tá? Muito cuidado, que novação objetiva não se confunde com aqui dação em pagamento, que nós estudamos na última aula. Por quê? Dação em pagamento há a manutenção da mesma dívida. O que ocorre é que o credor admite receber prestação diversa da devida. Então, é como se o devedor, então, naquela mesma obrigação, oferecesse outra prestação, outro objeto, e o credor aceitasse. Então, aquela dívida em si, aquela obrigação, foi extinta. Na novação, extinguiu a obrigação anterior, criou uma nova agora de entregar esse novo objeto, tá bom? Então, são situações aqui, são hipóteses bastante diferentes, bom? Muito bem, vamos agora ver aí as hipóteses de novação subjetiva, né? Então, primeiro aí, a novação subjetiva, no seu aspecto, na novação subjetiva passiva, para seguirmos aí a ordem do código. Artigo 360, inciso 2º. Olha aí. Então, dá-se a novação quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Olha só, aqui eu estou fazendo essa substituição aí, né, do devedor. Mas veja, o que está acontecendo? A dívida anterior, a obrigação anterior, deixou de existir. A obrigação com o devedor antigo deixou de existir, criou-se um vínculo com um devedor novo, que sucedeu esse antigo devedor. Mas é uma nova obrigação. O que faz com que se afaste aqui também a situação, né, a comparação com a assunção de dívida. Porque o que acontece com a assunção de dívida? A transmissão da dívida para um novo devedor. Tanto que tínhamos lá situações em que se essa transmissão tivesse algum problema, né, alguma questão de invalidade ou alguma outra hipótese que nós vimos nas aulas anteriores,
a obrigação original voltava a existir com o devedor original, né? Então a gente tinha aí o retorno ao status quo ante. Veja que aqui na novação subjetiva, né, e subjetiva passiva, o devedor original fica quite. Desaparece a obrigação dele. Agora só existe a obrigação com o novo devedor. Bom? Então veja como é uma situação aqui diferente. E nós vimos então, lá no nosso esqueminha aqui que eu fiz para vocês, né, que a novação subjetiva passiva se divide em duas. Quais sejam? Olha aí na tela. Novação subjetiva passiva por delegação e novação subjetiva passiva por expromissão. Veja que essas expressões por delegação e por expromissão já apareceram anteriormente para nós quando falamos de assunção de dívida. Então, são expressões já conhecidas. E o funcionamento, além de termos aí expressões idênticas, o funcionamento é muito parecido. Porque o que está acontecendo aqui? Na novação subjetiva passiva por delegação, existe o consentimento do devedor originário na realização da novação, ou seja, na extinção da dívida dele e a criação de uma nova por um novo devedor. Então, há o consentimento. E na novação subjetiva passiva por expromissão, não há esse consentimento. Olha só, inclusive aí o artigo 362 do Código Civil. Olha só aqui na sua tela. 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Então, se não há o consentimento do devedor, é uma novação subjetiva passiva por expromissão. Se há o consentimento, há uma novação subjetiva passiva por delegação. Tá bom? Veja que os 362 usa de pode ser efetuado. Então, pode haver o consentimento, como não pode não ver, caracterizando as duas modalidades, delegação e expromissão. Bom? Muito bem. Agora, vamos então para a novação subjetiva ativa, que é a alteração aqui do credor, que está no inciso 3º do artigo 360. Olha aí na sua tela. Dá-se a novação quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Então, aqui veja, a substituição do credor, mas também não se confunde com a cessão de crédito. Por quê? Cessão de crédito é transmissão da obrigação. Permanece a existência da obrigação, mas agora com um novo credor. Na novação subjetiva ativa, eu tenho aqui a extinção da obrigação anterior e agora uma criação de uma nova obrigação com um novo credor, tá bom? Por isso são situações diferentes. Embora, digo aqui que na prática é muito mais comum, por razão de ter maiores garantias, você fazer uma cessão de crédito do que você ter aqui uma novação subjetiva ativa, tá? Mas em razão aqui da questão da extinção da obrigação anterior e da permanência da obrigação anterior no caso da cessão de crédito, que dá maior segurança, dá maiores garantias para esse credor. Bom? Muito bem. Vamos então agora para o artigo, melhor dizendo, antes de ir para o artigo, vamos ver aí agora a próxima espécie que eu coloquei aí para vocês, né? Que é a novação mista, ou aí, na verdade, novação subjetiva mista. O que é a novação subjetiva mista? É aquela em que há alteração tanto do credor quanto do devedor, mas há a manutenção do objeto. Não há previsão legal dessa hipótese, mas não há vedação. E como estamos aqui numa situação de autonomia das partes, obviamente é possível haver aí a novação subjetiva mista.
tá? Aplicando-se aí, no caso, né, as regras concernentes à novação subjetiva ativa e passiva. E, finalmente, temos aí a novação mista. Veja, não novação subjetiva mista, mas novação mista, que também chamada de complexa, em que haverá alteração aí tanto do objeto como dos sujeitos. Ou seja, tudo é alterado nessa novação. Então, outras partes se formam aí, outro objeto se forma, né? Tudo novo, que também é construção doutrinária. Não há aí previsão legal tanto. E, novamente, mesmo fundamento. Em razão da autonomia das partes, isso é possível, né? Credor e devedor ficam quites e acabam criando uma nova obrigação para novas partes aí, né, celebrarem essa obrigação e daí então realizar o cumprimento com esse novo objeto também, tá bom? Muito bem. Com isso, vamos para o artigo 363 do Código Civil. Olha só. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Gente, regra simples e fácil. Olha aí, né? O devedor, então, novo, aí, então, na novação subjetiva passiva, ele é insolvente. Se não houve qualquer má-fé, se não houve, então, uma intenção de enganar o credor, substituindo aí o polo passivo por um insolvente, veja, não há o que se falar aí de ação regressiva contra o primeiro. Ou seja, porque, como a gente viu lá no 360, inciso 2º, o devedor está quite em razão da novação subjetiva passiva. Logo, se é insolvente, problema agora do credor, que terá que se acertar com esse novo devedor. Mas, se ele for enganado, se for então de má-fé essa substituição, daí é possível haver ação regressiva, porque afinal não pode o sistema proteger aí uma atitude, não, um comportamento que é contrário ao princípio da boa-fé objetiva. Né? Princípio este que é tão encampado pelo nosso ordenamento, artigo 113 e 422 do Código Civil. Bom, vamos para o 364. Olha só. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Veja, nada mais lógico. Por quê? A novação, como é uma nova obrigação, todos aqueles acessórios, garantias anteriores, caem junto com a obrigação que foi extinta. As garantias, né, os acessórios, eram concernentes àquela obrigação. Logo, extinguiu, criou uma nova, essa nova não tem mais nada a ver com isso. Só terá a ver se as partes expressamente dispuserem assim. Falarem que então haverá esse transporte dos acessórios e garantias. Mas veja, segunda parte daí do artigo. Vamos dizer que essas garantias são dadas por terceiro. E aí o artigo fala de garantias reais, penhor, hipoteca, anticrese. E daí, nesse caso, então, se for de terceiros, se esses terceiros não participarem aí da celebração, aí da novação, né, então da realização dessa novação, essas ressalva feita, essa estipulação em contrário, não pode aí envolver esses bens de terceiro. Então vamos dizer o seguinte, o devedor, né, celebrou lá um negócio com o credor e na obrigação foi dado como garantia por hipoteca, né, uma garantia real aí por hipoteca, um imóvel de um terceiro. Daí, devedor e credor resolvem realizar uma novação. Feita essa novação, veja, essa garantia aqui que tinha do terceiro
não pode ser aí transmitida, transportada para a nova obrigação, sem que esse terceiro também não tenha participado do negócio, da celebração dessa nova obrigação, dessa novação. Por quê? Ele não tem nada a ver com isso. Se as partes decidiram fazer novação, problema delas. Então a garantia desse terceiro fica afastada. Tá bom? 365. Vamos lá. Olha só. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Gente, aqui é praticamente uma continuação da regrinha do artigo 364, mas agora pensando na dívida aqui, que é uma obrigação solidária. Veja, se só um dos devedores solidários realizar a novação e houver essa estipulação, então, de transporte aí, de manutenção dos acessórios e garantias, veja, preferências, as garantias, tudo mais, só vão se manter daquele devedor solidário que realizou a novação. Agora, os demais devedores solidários que não participaram da novação, eles estão exonerados, então, dessa questão de manutenção dessas preferências e garantias. Tá bom? Pensa aqui que é muito parecido com a ideia do terceiro. Devedor solidário não participou, não está sabendo dessa novação, suas garantias, então, são retiradas dessa nova obrigação. Tá bom? 366. Olha só. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Veja, também consequência da regrinha do 364, né? Se o fiador não consentiu, não participou da novação, ele está exonerado. Ele não tem nada a ver com essa nova obrigação entre credor e devedor. E 367, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. Veja, nada mais lógico. Por quê? Uma obrigação extinta, ela não existe mais. Já houve o seu cumprimento, ou houve a impossibilidade do seu cumprimento, já houve então a sua extinção. Então, como se pode falar de novação? Então falar de pagamento, de então criação de uma nova obrigação de algo que nem existe mais? É questão de lógica, não é possível. E não dá para também ter uma novação em cima de uma obrigação nula, porque do nulo não há produção de efeitos jurídicos. E isso nós já discutimos em Direito Civil 2. Então, da obrigação nula, né, do negócio nulo, nada se pode originar. Tampouco pode se originar uma obrigação aí nova no caso da novação. E por que na anulável é possível? Porque as obrigações anuláveis, elas podem sofrer convalidação, né? Elas podem, então, aí também convalescer no tempo. Então, veja, podem as partes confirmar a obrigação anulável, tendo a sua manutenção, como nós vimos já no semestre passado, como também a obrigação anulável, ela tem prazo decadencial para que haja o seu reconhecimento, para que o juiz então desconstitua essa obrigação anulável. Portanto, né, se passou o prazo e aí então não tem mais como alegar a anulabilidade daquela obrigação, então ela se consolidou no tempo e é possível então fazer uma novação em cima dela, tá bom? Por isso que há essa ressalva do 367, ok? Muito bem, com isso então podemos passar para a próxima forma especial de pagamento, que é a compensação. E do que se trata a compensação? Olha aí o artigo 368. Diz o seguinte, que se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensar. Então veja só, a ideia geral aqui da compensação é que há uma reciprocidade, ou seja, o credor é também devedor do seu devedor e vice-versa. Então, ao mesmo tempo, credor e devedor são credores e devedores uns dos outros, tá? E com isso, então, é possível haver a compensação, até onde houver a possibilidade de compensação. Ou seja, admitindo que é possível haver compensação total, ou seja, então a totalidade das dívidas se compensando, ou compensação parcial, ou seja, uma delas se compensa completamente e a outra até um certo limite, mantendo a dívida, né, havendo a manutenção da dívida naquilo que não foi compensado. E aqui então nós temos três espécies identificadas pela doutrina, e aqui temos um pouquinho de variação, inclusive a depender do doutrinador, mas normalmente aparecem essas três espécies aqui de compensação para nós. Olha só, nós temos a chamada compensação legal, a compensação convencional e a compensação judicial. A compensação legal é aquela que nós vamos estudar aqui, que está presente no artigo 368 a 380 do Código Civil. Compensação convencional, por sua vez, é aquela que decorre da autonomia das partes. E, já adianto para vocês, é aquela em que não precisa respeitar, né, não precisa observar os elementos, os requisitos próprios que veremos na compensação legal. Ou seja, podem as partes na compensação convencional compensarem qualquer prestação que quiserem, tá? Enquanto que a compensação judicial é aquela que é feita dentro do âmbito de um processo. Como assim? Quando, havendo aí um pedido do autor e um pedido contraposto do réu, que é no caso uma reconvenção, né? Então, havendo pedidos de autor e réu, há então o reconhecimento do juiz, a compensação entre esses pedidos. Só para explicar para vocês isso daí, para vocês entenderem bem, tá? Olha só, no processo civil, nós temos a ideia, primeiro, mais básica, estrutural, que temos então uma petição inicial em que o autor pleiteia alguma coisa em face do réu. E o juiz então decide sobre esses pedidos. Mas há um instrumento processual próprio, chamado reconvenção, em que é permitido ao réu fazer pedidos contra o autor. Em que situações? Em que a causa de pedir é a mesma. Como se dissesse, vamos dar um exemplo aqui bem simples, o autor falando que o réu está devendo X para ele, e o réu fala que na verdade não, quem está devendo para ele, réu, é o autor. E daí ele faz um pedido contrário ao autor. Então veja, a gente tem a ação e tem a reconvenção, que no âmbito dos juizados especiais cíveis a gente chama de pedido contraposto, com os seus elementos, requisitos próprios, mas isso deixa para vocês estudarem com maior detalhamento em processo civil e prática jurídica 4, tá? Veja, o juiz, no momento da apreciação desses pedidos, ele pode verificar que é possível uma compensação entre esses créditos do autor e do réu. E com isso, então, ele realiza a chamada compensação judicial, tá bom? Muito bem. Uma só observação acerca da compensação convencional. Ela aqui é dotada, pelo menos pela maioria da doutrina e jurisprudência, como de uma extrema liberdade, digamos assim, né? Em razão dessa autonomia privada, podendo as partes aí decidir da forma como quiserem como haverá compensação entre os seus créditos. Mas veja, alguns autores aqui criam alguns requisitos aqui, algumas balizas para essa compensação convencional. E que, a meu ver, há até uma certa razão naquilo em que eles estão falando. Por quê? Porque, veja,
Numa relação em que não é paritária, como por exemplo uma relação de consumo, em que o consumidor é hipossuficiente, nós temos aqui uma situação em que a compensação feita pelo fornecedor pode ser prejudicial ao consumidor, que estava esperando, por exemplo, o recebimento ou fornecimento de um produto ou a prestação de um determinado serviço. E daí então, na ausência de paridade, talvez a permissão de compensação entre as obrigações do fornecedor e do consumidor pode se tornar uma cláusula abusiva, conforme o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E, portanto, alguns doutrinadores, entendem que não é possível compensação convencional na relação de consumo. Alguns de maneira total, outros entendem que tem que verificar o caso concreto, mas é possível que seja declarada a abusividade, logo a invalidade dessa compensação na relação de consumo. Bom? Muito bem. Então, agora nos falta falar sobre a compensação legal, né? E a compensação legal, portanto, ela tem alguns requisitos importantes aqui que devem ser respeitados pelas partes. Primeiro delas, que já falamos, deixamos bem claro aqui, que é a reciprocidade das obrigações, né? Credores e devedores são credores e devedores entre si. Segundo, que as dívidas, elas devem ser líquidas. E o que significa a dívida ser líquida? Que ela já tem certeza da sua existência, assim como a dívida também já tem aí determinada a sua extensão. Então eu sei exatamente o valor daquela dívida. Por exemplo, se é uma dívida pecuniária, né? Então eu sei o valor. Para dar um exemplo aqui só para vocês, vamos imaginar que uma dívida, então, de um lado, eu sei que a dívida é de R$ 5.000 e do outro lado é perdas e danos, havidos aí por uma razão de um comportamento. Veja, como eu ainda não fixei o valor das perdas e danos, né? Não foi feita então o cálculo dessas perdas e danos, essa dívida é ilíquida. Portanto, não há como compensar ainda essas dívidas. Agora, no momento em que houver a definição, a liquidez dessa dívida, eu posso avaliar se é possível haver a compensação. Tá bom? Além disso, além da dívida aí ter que ser líquida, ela precisa também ser vencida, obviamente, ou seja, ela tem que poder ser exigida, né? Exigível aí pelas partes. Não dá para eu fazer compensação de uma dívida que ainda não venceu, tá? E finalmente, ela deve ser aí entre coisas fungíveis, ou seja, coisas aí que podem ser compensadas entre si, substituídas entre si. Então, se eu digo que eu tenho aí uma dívida que eu tenho que entregar um cachorro para o credor, para o meu credor, e esse meu credor tem que também entregar um cachorro para mim, veja que é possível haver compensação. Porque, veja, a dívida já é líquida, eu sei que eu tenho que entregar um cachorro, vencida porque já tenho que cumprir, e fungível porque são cachorros. É a mesma espécie, é o mesmo gênero e eu posso fazer essa troca. Aí você deve estar pensando nesse último requisito, o seguinte: mas e se era para entregar um cachorro, por exemplo, da raça Yorkshire, e o outro te entregar um cachorro da raça Poodle? É possível haver compensação? Aí então nós precisamos nos valer da leitura do artigo 369 e o 370 do Código Civil. Olha só, 369 vai falar lá os elementos que eu trouxe para vocês. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Além daquela ideia de reciprocidade que está no 368. E daí, olha o 370. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.
Então veja, se eu tenho que entregar um cachorro, mas especifiquei a raça e é diferente a raça entre as duas dívidas aqui, veja que aí então não há como haver a compensação, porque a qualidade é diversa. Eu não classifiquei aí, ou não qualifiquei o bem, né, o objeto da prestação, da obrigação, somente pelo gênero, mas eu qualifiquei, dei qualidade própria, eu até especifiquei, falei a espécie dentro desse gênero, tá bom? Muito bem. Com isso, vamos para o artigo 371. Olha só, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Olha só o que está dizendo aí nesse artigo. Veja, aqui está falando a ideia de pessoalidade, digamos assim, né, da compensação. Em que sentido? Que eu só posso haver compensação de dívidas se entre as pessoas que são efetivamente credoras e devedoras entre si. Não posso envolver um terceiro para poder fazer a compensação. Mas o artigo coloca aqui uma exceção para o caso do fiador. Que veja, se o fiador tiver então a dívida, for então devedor e credor ao mesmo tempo do credor do afiançado, ele pode ter aí então realizar uma compensação. Então veja, o fiador está devendo, em razão do contrato de fiança, né, um determinado valor lá para o credor. Só que esse fiador, ele é credor também desse credor. Nesse caso, pode haver aí a compensação. Então ele pode compensar as dívidas, mesmo o fiador, nesse caso, ele só ter o haftung, ele não ter o schuld, ou seja, ele só ter a responsabilidade pelo débito e não o débito em si. Tá bom? Veja, pessoal, que é o seguinte, essas regrinhas aqui da compensação e tudo mais que eu tratei aqui para vocês, né? Elas são todas aplicáveis aqui a compensação legal. Lembrem-se disso, estamos falando aqui de compensação legal. Então, os requisitos aí, fungibilidade, liquidez, vencimento e fungibilidade, né, são todos aí requisitos da compensação legal. Na compensação convencional, isso não é necessário. Veja, se eu quiser compensar uma dívida de entrega aí de um cachorro com uma dívida de 3 mil reais, eu posso. A compensação convencional me dá liberdade ampla. Agora, pela legal, não é possível, tá? Pela compensação legal, precisa ter aí sempre os mesmos objetos, tá bom? Vamos então para o artigo 372. Olha só. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Gente, o que são prazos de favor? Aqui é aquela ideia do credor que dá uma moratória em favor do devedor. Que sentido? Que ele dá um prazo a mais para o devedor para realizar o pagamento da dívida. Então, veja, não é que houve uma extensão de fato do termo final da dívida, né, conforme lá foi definido pelas partes, mas simplesmente pelo costume, pela aí, a relação entre as partes, o credor permite que o devedor pague posteriormente essa dívida. Então, digamos, chega na data do pagamento, o devedor fala, olha, tive dificuldade, não consegui sacar o dinheiro no banco, não consegui ir lá no local porque teve um problema, tal, não sei o quê. Tudo bem se eu pagar amanhã ou pagar semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, sem falta? E o credor vira e fala assim, sem problema, tudo bem. Não vou considerar que você está em mora, ou seja, não vou considerar que você então, se atrasou, que tem que pagar a multa, que tem que pagar juros, nada disso, tá? Tem uma prorrogação aí por mera conversa, por mero acordo entre as partes. Isso é o prazo de favor, tá? Veja, o que o 372 está falando aqui? Que esse prazo de favor não obsta compensação. Porque, veja,
Pode acontecer que, com o prazo de favor, uma dívida, em tese, não seria mais vencida. Não sendo mais vencida, né? Afinal, estendeu o prazo, não tem como falar de compensação, conforme o artigo 369 que nós estudamos, que precisam ser dívidas vencidas. Então, esse artigo está falando, olha, a data que foi estipulada formalmente entre as partes para o cumprimento da obrigação é a que vale. O prazo de favor nada tem a ver com aí, óbice, a realização dessa compensação. Tá bom? É isso então que o 372 está querendo dizer. Vamos para os 373, que traz aí então hipótese em que há impedimento à compensação, tá? Olha só. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. O que ele está falando de diferença de causa? Um foi em razão de um contrato de compra e venda, o outro foi em razão de um contrato de locação. Tanto faz a causa aí da dívida, tá? Não impede a compensação. Mas 3 hipóteses aqui importa essa causa. Primeiro, se provier de esbulho, furto ou roubo. O que é esbulho? Esbulho aí é então você privar alguém da posse de um bem mediante aí uma violência ou uma grave ameaça, tudo mais, você então retira a posse dessa pessoa, tá? Determinado bem, completamente, né? Ocorre o esbulho. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. E roubo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, tá? Nessas situações aqui, então, não pode haver compensação de dívidas que tenham originado num esbulho, num furto ou num roubo. Além disso, também não pode aí haver compensação se a dívida se originar de comodato, depósito ou de alimentos. Por quê? Porque aqui são situações que envolvem bens que são infungíveis e obrigações personalíssimas. Como assim? Contrato de comodato é um contrato, então, de empréstimo de bens infungíveis, ou seja, que não dá para substituir por outro. Então, se você fez o empréstimo daquele bem, aquele bem deve ser devolvido ele mesmo, e não um outro qualquer. Por exemplo, se você empresta dinheiro, você está fazendo um contrato de mútuo, que é o mútuo feneratício. Você empresta dinheiro, a pessoa não tem que te devolver a mesma nota, mas tem que devolver o valor correspondente àquilo que você entregou. No comodato, se eu entrego um vaso para alguém, empresto um vaso, o mesmo vaso precisa voltar para mim. Assim como no contrato de depósito. Veja, eu entreguei para alguém depositar, ficar como depositário daquele bem. Quando eu pedir a restituição desse bem, ele precisa me entregar exatamente aquilo que eu mandei ele armazenar, aquilo que eu mandei ele zelar e conservar, tá? E alimentos é em razão de previsão legal, que diz que os alimentos não são passíveis de compensação. Isso está previsto no Código Civil, que vocês estudarão lá em Direito de Família no futuro. Mas veja, você não pode compensar, afinal, alimentos servem para a necessidade, a subsistência daquela pessoa. E você não pode compensar com uma dívida e deixar a pessoa privada do mínimo para sua subsistência. Tá bom? E inciso terceiro, que também não pode se uma for de coisa não suscetível de penhora, ou seja, então uma coisa que é impenhorável. Por quê? Porque se é impenhorável, significa que não pode ser alienada. Se não pode ser alienada, não tem como se falar aqui em compensação. Afinal, veja, né? Se o bem não pode responder por uma dívida, como que você vai então fazer uma compensação por meio desse bem, respondendo, portanto, pela dívida? É incoerente. Bom? Vamos para o 375. Olha só o que ele diz. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Simples e fácil a regra, né? Não, a gente pode, então, aí ter uma cláusula própria no negócio, pode, então, ser estipulado pelas partes,
que elas excluem a possibilidade de compensação ou até mesmo uma delas renuncia essa possibilidade de compensação. E aqui é que tem o problema, né, do direito do consumidor também, que fica evidente. Quando essa cláusula de impossibilidade de compensação somente opera em favor do fornecedor. Porque daí é uma situação, então, em que há um prejuízo ao consumidor, né? Há então um desfalque maior aí aos direitos próprios do consumidor. E essa cláusula pode ser considerada abusiva. Por isso que falam aqui, a parte da doutrina discute, que, na verdade, o 375 poderia ser aplicado tão somente aos contratos paritários. Não poderia ser aplicado, por exemplo, a um contrato de consumo. Mas isso não é aí unanimidade, tá? É uma parcela da doutrina que diz isso e muitos defendem que o 375 pode ser aplicado a todo e qualquer contrato, tá bom? 376 vai dizer o seguinte: obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Vamos entender esse caso. Olha só. O devedor fez uma promessa de fato de terceiro, que nós vamos estudar no próximo semestre. O que é isso? O devedor fala assim para o credor que determinada obrigação será cumprida por terceira pessoa. Então ele celebra um contrato falando que um terceiro que vai cumprir a obrigação, tá? Agora, esse terceiro, ele tem uma dívida com o credor, sendo que ele é credor desse credor. Veja, esse terceiro pode realizar a compensação das dívidas? Não pode. Por que não pode? Porque esse terceiro, ele não é devedor desse credor. Na verdade, ele é aí o instrumento que vai realizar a obrigação daquele devedor que celebrou o contrato com promessa de fato de terceiro. Então aqui, veja, há somente, então, de relação direta entre o credor e o terceiro, né, a dívida em que o terceiro é o credor. O fato de ser devedor aqui, o devedor é, na verdade, aquele que celebrou aquele contrato original, que não tem a ver, então, com essa relação do terceiro. Tá bom? Muito bem. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Aqui, então, estamos combinando os dois institutos jurídicos, cessão do crédito e compensação. Então, olha só. Devedor, então, foi notificado que houve cessão do crédito pelo credor. Se ele foi devidamente notificado, ele não pode agora tentar compensar esse crédito que ele tinha perante o seu próprio credor, né? Já que eles eram credores e devedores aí simultâneos, ele não pode tentar compensar esse crédito, né, esse débito que ele tem aí, com o novo credor, porque ele foi notificado que houve a cessão. E o credor novo não tem nada a ver com aquela dívida que ele tinha, na verdade, aquele crédito que ele tinha com o credor originário, né? Então, veja, modificou o polo ativo e ele agora só vai poder, então, pagar para esse novo credor. Ele não vai poder, então, compensar o crédito. Ele vai ter que exigir do credor originário o pagamento da dívida que ele tinha, né? Sem qualquer compensação. Agora, se não houve a notificação dessa cessão de crédito, aí é possível opor a compensação ao cessionário, tá? Aí sim é possível. Porque daí, então, como ele não estava notificado, não ficou sabendo disso, então ele pode.
Veja que, voltando a uma discussão que a gente teve lá em aula anterior, veja a importância da notificação. Novamente criticando aquela decisão do STJ, que tinha verificado uma falta de importância nessa questão da notificação, né? Que veja, há esse outro detalhe. Na possibilidade de compensação, a notificação ainda pode permitir a compensação ou não, né? Então, mais uma importância aqui para esse caso. Bom, vamos para o 378. Olha só, quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Gente, simples, fácil, né? Então veja, no valor então da dívida, se você tem que ir para um outro lugar, você tem que cobrar então aí todas as despesas próprias dessa operação de deslocamento, né? Então você precisa pensar aí nessas despesas para fazer a compensação. Simples e fácil. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Veja, fácil também. A pessoa tem várias dívidas, várias delas podem compensar aí o credor e o devedor. Como que vai funcionar? O credor aqui, ou na verdade o devedor, né, que é credor também, mas o devedor, ele vai apontar qual é a dívida que ele quer que haja compensação. Se ele não apontar, vai ser o credor, e daí segue toda aquela ordem, né, de dívida mais antiga, tudo mais, questão de proporção, tudo aquilo que nós vimos na aula passada para determinar qual será a dívida que realizará a compensação querida pelas partes. Se elas não indicarem expressamente, não apontarem qual que vai ser a dívida a ser compensada. Daí, remete a todas as regras de imputação do pagamento. Bom? E o 380, olha só. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Vamos lá, são duas regras dentro do mesmo dispositivo. Vamos ver primeiro aqui, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. Vamos imaginar, por exemplo, que o crédito a ser recebido aí por uma das partes, né, para aquele credor, já esteja penhorado. Então vamos dizer que eu tenho uma dívida com você e você tem uma dívida comigo. Só que o crédito que eu tenho em meu favor para poder receber de você está penhorado por um credor meu. Veja, se está penhorado, eu não posso compensar esse crédito penhorado. Por quê? Porque senão eu irei prejudicar o terceiro. O terceiro, então, que já separou e destacou do meu patrimônio aquele crédito para que ele satisfaça a sua dívida, né? Então, veja que a compensação não pode aí prejudicar o direito de terceiro. Agora, a segunda parte do dispositivo. Vamos ler de novo, que ela é um pouquinho complicada, mas vamos ver que dá para ficar fácil. Olha só. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então imagina o seguinte, a gente tem então um credor e um devedor, e esse credor, ele é devedor de um outro credor. Então estão envolvidos 3 pessoas aqui. O devedor aqui, ele acaba, em razões aí da dívida e tudo mais, ele se torna credor do seu credor. Então ele vai lá, ataca quem está cobrando a dívida do seu credor. E ele acaba então aí assumindo esse lugar aí desse credor. E veja, em razão dessa posição aí, ele acaba recebendo o crédito que está penhorado daquele credor dele originário. Então imagina, né? A gente tem, vamos imaginar que tem
eu, para ficar mais fácil de entender, tem eu, você e o fulano. Eu sou devedor seu e você é devedor de fulano. Só que eu acabo aí recebendo, pegando o crédito aí e me tornando credor, acabo me tornando o seu credor. Por quê? Porque eu me torno credor do seu credor, ou seja, eu acabo aí me tornando credor do fulano. E aí eu acabo penhorando o direito de crédito que ele teria de você. Então veja, olha só que situação bizarra, né? Eu fui atrás do seu credor, eu fui atrás do fulano, porque eu me tornei credor dele, só que eu penhoro o crédito que ele tem, fulano, de você, né? A favor, que ele é beneficiário de você. Daí que acontece? Eu penhoro esse crédito e o que eu faço? Eu tento compensar a minha dívida que eu tinha com você com o crédito que esse credor aí, o fulano, tem com você. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui no final? Na verdade, eu estou tentando compensar uma dívida, né, com outra, sendo que quem manda aqui na compensação sou eu simplesmente. No fim, parece que eu estou praticamente realizando uma compensação comigo mesmo. Né? Afinal, eu estou cobrando uma dívida de você e estou sendo cobrado de uma dívida de você. E aí, eu estou usando esses dois créditos, decidindo por eu mesmo, sozinho, haver a compensação. Veja, não faz sentido, né? Aí então a gente teria uma situação até abusiva, que simplesmente uma pessoa admite a compensação. O legislador, verificando essa situação, ele proibiu a possibilidade de compensação. Tá bom? Então é isso que está falando nessa segunda parte do artigo 380. Certo? Pessoal, então era isso que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula, então, nós falamos das modalidades aí restantes, as formas restantes aí das formas restantes especiais de pagamento, tá bom? Então, muito obrigado aí a todos e até a próxima.